Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. E eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá bom? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Estou, tanto com a disciplina de Sociedade e Cultura, como também com a disciplina de Religião. E hoje nós iremos tratar, sim, Sociedade e Cultura. Isso mesmo, aula de Sociedade e Cultura. E a nossa revisão em Cultura Material e Cultura Imaterial. Revisão, porque a semana passada eu apresentei ponto a ponto aqui, né, sobre o que é cultura material, o que é cultura imaterial, o que é patrimônio cultural e o que é patrimônio imaterial. Apresentei exemplos aqui sobre o contexto local, sobre em Itabaianinha, sobre em Sergipe, sobre o Nordeste, enfim, sobre esse tema. E hoje eu vou apresentar uma contextualização, um resumo, tá? Dentro aí mais ou menos de 10 minutos, e depois eu vou tentar aí colocar para vocês questões que a gente vai resolver aqui na aula de hoje. Então é muito importante a atenção e o comprometimento de vocês, tá bom? Nessa aula, tranquilo? Então segue meu e-mail já para que vocês possam estar enviando alguma dúvida, enfim, caso vocês não queiram enviar para mim, podem enviar sim para os seus professores de Sociedade e Cultura, que eles estão à disposição de vocês para atender vocês, tá? Sobretudo nos horários de Sociedade e Cultura. Então, por exemplo, se sua aula é na quarta-feira, no segundo horário, aula de Sociedade e Cultura, aí você envia a dúvida ou a pergunta no horário de Sociedade e Cultura, tá? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, outra coisa, vocês se atentem, tá? Nessas revisões, porque eu sempre coloco perguntas e essas perguntas podem ser utilizadas também nas avaliações de vocês, por isso que é muito importante a avaliação. Mas antes de começar, né, a nossa mensagem inicial, às vezes um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Às vezes é um gesto simples, mas na vida do outro gera um grande impacto, porque a gente não sabe qual o momento que aquela pessoa está passando. É um sinal, é um gesto, mas a representatividade dele é significativa. Então, o mundo está precisando de pessoas boas, de pessoas que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia para com o próximo, né? De estender a mão, mesmo no momento de desafio, no momento de dificuldade, de sacrifícios que todos nós passamos, né? Então, generosidade sempre, hoje e sempre, pessoal, né? Então, você escolhe o local assim apropriado para vocês estarem aí estudando. Os materiais utilizados hoje é caderno, lápis, borracha e caneta. Lembre de fazer suas anotações, tá? Rever as anotações passadas e anotar novas anotações, escrever novas anotações, porque sempre estou trazendo informações novas, tá? O objetivo da aula de hoje, professor, até você não falou, revisar o conteúdo da videoaula passada por meio de um breve resumo e resoluções de questões subjetivas e objetivas, analisar e diferenciar as categorias de cultura de acordo com os elementos históricos e sociais, agregando uma ótica mediante uma observação de aspectos locais. Eita, professor! Pessoal, a gente vai entender quais são as categorias de cultura. Nós já trabalhamos aqui cultura popular, não é isso? Cultura erudita e cultura de massa. Agora nós estamos trabalhando cultura material e cultura imaterial. São vários tipos de cultura, então destaquei 5 para vocês. 3 já foi na primeira aula e essas 2 na aula de hoje, tá bom? Então, por que estudar? Porque é uma forma de apreciar e identificar a cultura presente no nosso dia a dia, além de cultura dos antepassados. A cultura que nós temos hoje, ela não é do presente. A cultura que nós temos hoje é resultado de um processo histórico ao qual os nossos antepassados passaram, tá? O seu bisavô, o seu tataravô, pessoas ligadas à sua família. Então, se você hoje vivencia uma cultura dentro de sua família, dentro de sua comunidade, dentro do seu povoado, ele é resultado, sim, do processo histórico, né, de pessoas que morreram lutando para que essa cultura se permanecesse viva e como se permanece até hoje. Então, vamos lá para o conceito de cultura material, né? Rever os pontos da semana passada. Cultura material, conjunto de bens culturais de uma sociedade que são tangíveis, ou seja, o que significa para tangíveis? Que pode ser tocada,
como ferramentas, construções, alimentos, utensílios e etc. Tá? Aí aqui nós temos aqui outros exemplos: estádios para práticas de esporte, templos religiosos, artesanatos sagrados e vestes de sacerdotes. São diversos exemplos aqui de cultura material. Lembrando que a cultura material, ela existe em toda e qualquer cidade. Patrimônio material existe em toda e qualquer cidade. Existem patrimônios públicos. Sua casa, por exemplo, a sua residência onde você mora, sua casa e sua residência onde você mora é um patrimônio público? Não, é um patrimônio privado. Patrimônio público são as praças, são os postos de saúde, são, aliás, as unidades de saúde, são as escolas, tá? Tudo que for patrimônio público, né? Porque são ligados ao órgão público, né? Da sociedade. Então, a sua casa onde você reside é, sim, um patrimônio privado. Tranquilo? Então, professor, estádio para a prática do esporte, sim. O esporte não é uma cultura, pessoal? O esporte é uma prática, né, que promove lazer, entretenimento, né, competição, união, sociabilidade. É, sim, um espaço de cultura material, o estádio em si, tá? O modo de como ocorre, né, o jogo não é uma cultura material, é uma cultura imaterial. O saber, o conhecimento, as experiências ali é cultura imaterial. Agora, o estádio, ele é sim uma cultura material e um patrimônio material do município, da cidade, do estado, né, do governo, enfim. Então, para ficar mais claro para vocês aqui, eu queria saber essa primeira imagem aqui, né? Da onde é essa primeira imagem, né? Isso mesmo, de lá da Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Itabaianinha. Isso mesmo, da sua cidade, pessoal. Então, aqui nós temos um tipo de cultura material, tranquilo? Mas é uma cultura material de categoria religiosa. Professor, é somente religiosa? Não, porque o estádio que eu falei neste instante não é religioso, né? Enfim, não está dentro dos fundamentos religiosos. Então, temos aqui um patrimônio público, mas ao mesmo tempo temos aqui uma cultura material. Temos tanto a própria imagem, no caso a santa, mas também temos a praça como um patrimônio público, tá? Então, não somente a estátua, mas também o próprio espaço onde a estátua está. São patrimônio culturais. A segunda imagem, não é isso aqui, pessoal. Eu não coloquei o nome justamente por isso, para vocês identificarem os locais. A estação ferroviária, não é isso, pessoal? A estação ferroviária que está desativada, infelizmente. Então, pessoal, aqui sim é uma cultura material. Assim como eu falei para vocês, a cultura funcionou durante um certo tempo. Inclusive, eu trago a informação, essa estação ferroviária, pessoal, ela foi fundada aí foi projeto ainda, né, de Olímpio Campos. Olímpio Campos, ele que foi morto no Rio de Janeiro, tá? Ele foi morto no Rio de Janeiro por Fausto Cardoso, né? Aliás, pelos filhos de Fausto Cardoso, mas ele trouxe a estação ferroviária e essa estação ferroviária transportava carnes, bovinas e todas as mercadorias agrícolas e pecuária que era produzido também era enviado para outras cidades de Sergipe e para a Bahia também, tá? Então ela tem uma grande representação e uma grande importância, é um patrimônio cultural e também uma cultura material. Aqui, pessoal, vocês sabem de onde é isso aqui? Aqui essa foto não foi retirada por mim, tá? Os créditos vai para Sandro Stefano e aqui é o povoado Ilha, né, pessoal? É o povoado Ilha ou eu estou enganado? Isso mesmo, né? Enfim. Olha, quem mora aí, um abraço. A escola Pedro Alves. Muito bem, gosto muito da interação de vocês e vocês continuem assistindo. Todas as escolas gostam da interação de vocês. O povoado também é um patrimônio cultural. É um patrimônio público.
tá? A praça é um patrimônio, tranquilo? As próprias cidades é um patrimônio público. É cultura material, sim. As formações da cidade, né? Então, a cidade em si é uma cultura, tá? Mas aqui trata também de um povoado, né, de um distrito, mas também não deixa de ter a sua própria identidade dentro de Itabaianinha. Tranquilo? Então, exemplo de cultura. Tá assim também como outros povoados, né? Povoado Muquem, povoado Fundão, povoado Jardim, é, já falei Muquem, Ilha, já mencionei aqui também, e Diamante, enfim, né? Dispensa, a própria cidade mesmo de Itabaianinha, como eu já coloquei aqui, tá? Então, todos esses povoados são patrimônio, sim, público, né? Porque está acesso ao público, mas também é um tipo de cultura material, que são um local palpável, né? Isso, pessoal, a cidade em si, né? E aqui eu trago para vocês outros tipos, né? Agora aqui a nível mais de Sergipe, né? O barco de fogo, lembro para vocês, a aula passada. Aqui são os monumentos que estão lá de frente à Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, conhecido ali na Rua da Frente, né? Aqui, pessoal, mais uma vez, os artefatos são cultura materiais, tá? E agora aqui nós vamos para o patrimônio cultural imaterial. Bens culturais que ligam as pessoas através das manifestações transmitidas de geração em geração, que permanecem vivas pela importância para as comunidades que desejam preservá-las. E aí, pessoal? Entenderam o que é cultura material? Material, você consegue tocá-la. Imaterial, você não consegue. Você consegue observar, você consegue perceber, apreciar, vivenciar, mas não consegue apalpar, tá? É um conjunto de manifestações ligadas a um sentimento de valores, as formas de se organizar coletivamente, inclusive os rituais, né? A Páscoa é um patrimônio imaterial, né? Uma cultura imaterial, religiosa, as festividades e os lugares em que as manifestações ocorrem, tá? Então, vamos aqui para a nível Sergipe. Trago para vocês, né, a dança do parafuso, lagarto, essa daqui, e lambe surge, laranjeira, Sergipe também, pessoal. Aqui eu trouxe a nível local. Temos o carnaval, é uma cultura imaterial, inclusive é um patrimônio imaterial tombado por instituições de Sergipe, tá? Recentemente, de Itabaianinha. Aqui, pessoal, é o carnaval de Itabaianinha. E temos também as porcelanas do povoado Poxica, pessoal. É uma cultura imaterial. Professor, mas a porcelana eu consigo pegar. Isso, a porcelana, ela é uma cultura material. Mas o saber que as mulheres, que as mães de família receberam dos seus antepassados e reproduz para as gerações seguintes, né, o modo de ensinar, o fazer, é um patrimônio, é uma cultura imaterial, tá? E vamos para a nossa atividade escrita e comentada. Primeiro, sobre a questão de patrimônio, pessoal. A palavra patrimônio tem sua origem no direito romano. O conjunto de bens, né? Está do lado de bens de uma pessoa. Esse patrimônio cultural também compreende um significado mais amplo, que pode ser identificado. Quer saber o significado de patrimônio? As obras dos artísticos, arquitetos, músicos e sábios, as criações anônimas, o conjunto de valores de uma sociedade, todas as especificidades de uma cultura, com a maneira de um povo trabalhar, construir, festejar, enfim, sua maneira de viver. Sim, pessoal. Então, para lá, né? Isso é falo dizendo, porque essa questão ela foi colocada semana passada e ela está muito na cara também, né, pessoal? Olha, o cara não, a ligação de um bem cultural, não, a identificação, não. Então, vamos lá, né? Questão 2. Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, julgue-a. O material está associado aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos. Por obras de arte, igrejas, já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos. Por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambas possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo que promove sua identidade. Vocês vão fazer essas questões no caderno de vocês, viu, pessoal? As questões que eu trouxe a semana passada, vocês não precisam fazer. Mas essa daqui,
E a parte da segunda vocês precisam fazer, tá? No caderno de vocês, anotar, tirar foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. E aí, de acordo com o que nós estudamos aqui. Isso mesmo, quem marcou a opção falso está errado, pessoal. Aqui, ela é verdadeira, tá? Ele é um conjunto mesmo. Ela é cultura material, está ligada aos elementos materiais. E os elementos espirituais está ligada à cultura imaterial, tá? Questão 3. Leia atentamente a afirmativa a seguir, julgue-a. Leia atentamente. Nossa cultura é influenciada pela herança somente dos colonizadores portugueses e também pela tão presente cultura africana que vinha da África, trazida tão sorrida no compartimento de um navio negreiro. Falso ou verdadeiro, pessoal? Replay. Quem marcou a verdadeiro? Não é parabéns, está errado. É verdadeiro. Olha, nossa cultura é influenciada pela herança somente dos povos colonizadores e dos africanos? Não. E cadê os povos indígenas, pessoal? E cadê os povos indígenas? Então, não é verdadeiro, né? Eu tinha dito que era verdadeiro, não é verdadeiro. Essa opção aqui é falsa. Parabéns, parabéns. Hoje é seu dia mais feliz. Parabéns. Respondeu corretíssimo. De acordo com o que estudamos, a afirmativa a seguir se refere. Aqui é uma característica. Eu quero saber a qual cultura pertence. É uma manifestação de elementos representativos, então não é de objetos, é de elementos representativos de hábitos, de práticas e costumes. E a transição dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição oral. Então nós temos o quê? Cultura material. A gente não sabe que é material, né? Porque a gente sabe muito bem que elementos representativos você não consegue pegar um hábito, você não consegue pegar um costume, né? Então tudo que for material eu já vou logo riscando. Então tá errada, essa aqui também tá errada. E agora, a qual pertence? Quem marcou a opção C, corretíssimo, pessoal. Por que isso aí? Porque é imaterial. Nenhuma das opções acima? Claro que não, né? Então, muito bem, parabéns. Estou encerrando hoje aqui, né? A nossa aula, está encerrando agora a nossa aula de Sociedade e Cultura. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de fazer as anotações de vocês, independente do que estiver sentindo agora, pelo momento de desafio, pelo momento de preocupação, enfim, tenha calma, que tudo vai dar certo. Estou sempre aqui com vocês. Vocês têm meu e-mail, podem mandar mensagem, tá bom? Levante-se, vista-se e saia para brilhar. Esse sair para brilhar não é você ir lá para fora, não, para a rua, não, pessoal. É você buscar os seus objetivos através do estudo. Lembre-se sempre disso, você é capaz, tá? Quando vocês estiverem lá na faculdade, eu quero receber convite, sim, da formatura de vocês, tá bom? Vocês são incríveis e eu tenho certeza que vocês vão alcançar todos os seus objetivos.